Bom dia aos amigos do Grupo Snowball. Hoje eu vou dedicar esse vídeo aqui. Tenho feito poucos vídeos, até porque eu acho que o investidor ele tem que se movimentar pouco, né? Ele tem que ir comprando e fazendo seus aportes, mas tem que se movimentar pouco. Acho que não há necessidade a menos que a pessoa, né, pretenda viver disso, mas dentro de um grupo que tem o propósito de construir uma carteira previdenciária, acho que a gente conversas, né, alguns vídeos, né, poucos vídeos são suficientes para a gente ir investindo. Uma pretensão aqui de ensinar nada a ninguém, eu sou um aprendiz, mas quero fomentar o debate sobre o investimento. E para mim, o mais importante em matéria de investimentos é o comportamento, né? É por isso que eu sempre volto aos fundamentos. Questão de escolher as ações, né? Cada investidor tem as suas, né? Tem as suas empresas, tem as suas preferências, e se você tiver o mindset correto, ou seja, a filosofia correta, provavelmente todos chegarão ao mesmo lugar, né? Que é a acumulação de bons ativos, com a formação de um patrimônio relevante, com a criação de uma carteira previdenciária que paga dividendos constantes. Então você tem, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, um Parisoto, né, que pelo que eu vi, pelos vídeos e entrevistas que assisti, construiu, se não me engano, né, boa parte, teve boa parte de seus investimentos focados há um tempo em uma empresa de cigarros, se não me engano, tá? E isso lá atrás, passou anos, né, investido em uma empresa de cigarros e construiu, né, um portfólio em cima disso, construiu um patrimônio em cima disso, ao passo que você tem um Luiz Bassi que construiu em cima de outras empresas elétricas, né, elétricas, bancos, né, e a própria, acho que é Eternit, acho que sim, é Eternit, né, das telhas, enfim. Então, e ambos são, né, bilionários. Então, quer dizer, cada um escolhe as suas empresas, desde que não sejam empresas, né, ruins, né, sem fundamentos, né, que possam efetivamente quebrar, né, e levar junto o seu investimento, né? Claro, não é nenhuma aventura, não é nenhuma brincadeira. Então provavelmente você vai chegar né, todos os investidores que construíram uma carteira previdenciária a longo prazo vão chegar no mesmo caminho. Então, o propósito aqui é reforçar os fundamentos, né? Mais do que, claro, ninguém aqui indica nenhum investimento, né? Porque ninguém é profissional da área do investimento para fazer recomendação de nada, então não há recomendação absolutamente nenhuma, é apenas um fomento de ideias, mas o importante é reforçar, né, a questão do mindset, né? E eu dedico essa conversa aqui ao meu pai, né? Ao meu pai Valdir, porque meu pai está investindo, né? A gente tem investido aí, e ele está investindo, acho que há uns 2 anos, 3. Meus pais, na verdade, né? Valdir e Norma, estão investindo. E meu pai, principalmente, minha mãe não acompanha tanto, mas meu pai acompanha, né, pelo aplicativo. E ele sempre olha lá, abre o aplicativo, e o aplicativo tem aquela coisa da rentabilidade, né, que é um negócio muito ruim, viu?
você abrir aquele aplicativo e ver a rentabilidade, né? Por quê? Porque a renda variável, né, ela não só tem a renda variável, como tem o patrimônio variável, né? Se caracteriza esse mercado de renda variável não só pela renda variável, mas pela variação do próprio patrimônio, né? Então, quando você compra ativos, sejam ações de empresas, sejam, né, cotas de fundos imobiliários, você está comprando, ou pelo menos deveria comprar, pensando no longo prazo. E eu já compartilhei com o grupo a filosofia de que longo prazo, na verdade, não é sem prazo. Você investe sem um prazo determinado. Aí você diz, pô, Bruno, mas todo mundo tem prazo, né? Ninguém vai viver eternamente, né? Todo mundo vai, né, um dia vai partir. Você não vai usar isso? A questão é, o portfólio ele não tem prazo, né? O portfólio ele não precisa se limitar à nossa vida, não é? A gente constrói um portfólio e esse portfólio, o ideal é que seja continuado, né, pelos que ficarem, né, pelos filhos, netos e assim por diante, né? Então, o portfólio em si ele não precisa ter prazo, embora a pessoa que vai estar construindo o portfólio tenha prazo, ou as pessoas que vão gerir esse portfólio tenham prazo. Aí você diz, poxa, mas então você não vai usar nunca? Quem disse que não vai usar, né? Você vai usar os dividendos que esse portfólio pagar, né? Você não precisa usar o portfólio, você não precisa usar o principal. Você vai usar o produto desse investimento, o produto desse portfólio. E à medida que o portfólio cresce, né, os dividendos crescem e a tua possibilidade de usufruir, né, desse dividendo também cresce, né? Porque você, à medida que vai atingindo a liberdade financeira, né, a independência financeira, né, que essa tua renda passiva cresce, a tua capacidade de gastar também vai crescer. De gastar e economizar. Você vai conseguir economizar e gastar cada vez mais, né? Por quê? Porque os dividendos também vão crescendo. Então, o portfólio aumenta, os dividendos crescem e a tua capacidade de fruição disso tudo também aumenta gradativamente, né? Então, se antes você não viajava, você passa a viajar, né? Daqui a pouco, se você fazia uma viagem por ano, você passa a fazer duas, né? Daqui a pouco você consegue fazer até 3 viagens por ano e assim por diante, né? Se você não saía para comer fora, num restaurante, você começa a sair. Se você, né, saía uma vez só, você começa a sair um pouco mais, né? Se você ia a um restaurante mais barato, agora você já consegue ir a um restaurante, né, mais caro, né? Se você ia a um restaurante e não pedir um vinho, agora você já consegue pedir um vinho. Daqui a pouco você pede um vinho mais caro. Então, isso é para mostrar que a tua, né, a fruição disso tudo, né, o usufruto disso vai aumentando com o tempo. O grande problema hoje em dia é que as pessoas, elas praticamente querem sair do ventre materno já fazendo tudo que as pessoas com estrada, né, com um bom tempo de vida já fazem. Então querem ter dinheiro, querem ter o melhor celular, querem ter os melhores equipamentos eletrônicos, querem fazer viagem para lá e para cá, e tudo isso postando ali no Instagram para ganhar like, né? E alimentar a sua vaidade. Então, esse é o grande problema. As pessoas não querem seguir o curso natural das coisas e enriquecer gradativamente, lentamente, né? Passo a passo. Você, pô, mas a vida é curta, posso morrer? Pode, cara. E se morrer cedo, faz parte do jogo. Ou se
morrer em algum momento, claro, né, chegar o momento de partir e não conseguir usufruir todo o potencial do teu patrimônio, faz parte também. Não precisa desse desespero. Eu costumo dizer que depois que você se for, quando partir, você não vai poder, não vai ter nem ter chance de se arrepender, né? Partiu, partiu, acabou. Então tem que parar com essa ansiedade, com essa angústia, né? De tem que viver, tem que não sei o que. Cada um vive conforme, né? Se da melhor forma para si. Agora, se você partir desse pressuposto de que tem que usufruir tudo, você vai acordar hoje, vai gastar tudo que você tem. E como você não sabe dia de amanhã, pode ser que você tenha anos e anos pela frente e vai ficar na pindaíba, né? Então, sabe, não é por aí. O negócio é ir realmente é, acumulando gradativamente e aumentando a fruição conforme o tempo for passando e o teu patrimônio for crescendo e teus dividendos forem aumentando, tá? E como não tem nada garantido, pode ser que você parta dessa vida sem usufruir todo o potencial. E qual é o problema disso? Nenhum, faz parte da vida, tá certo? Então tem que sair. Primeira coisa é mudar a mentalidade, essa mentalidade que 99,9% das pessoas têm. Essa coisa, caixão não tem gaveta, não sei o quê, cara, isso é a pior frase que existe, sinceramente. Isso é a frase de que quem não quer construir um bom patrimônio, quem não quer ter uma aposentadoria confortável, usa essas frases. Aí eu mereço. Porque eu mereço. Você merece gastar não sei quanto e viver na pindaíba o resto da vida? Você não merece isso. Você merece ter um bom patrimônio, né? Começar trabalhando cedo, economizando cedo, investindo cedo para mais à frente, do meio da vida para frente, poder usufruir, tomar seus bons vinhos, e aí sim, aí você merece. Isso você merece. Agora, essa coisa, eu mereço, e sai e gasta os absurdos aí, coisa de, sinceramente, isso é irracional. Então, se você quer ser diferente, se você quer construir realmente um patrimônio, se você quer ter uma vida confortável, então muda o pensamento, né? Muda, sai da manada, né? Que fica com essas frases clichês, ultrapassadas, de que caixão não tem gaveta, eu mereço, só se vive uma vez, essa coisa toda, que não precisa disso, né? Então, todo mundo, você vai construir seu patrimônio, você vai ter tempo suficiente para curtir a vida, para usufruir, para viver, né, boas experiências na vida sem ter esse desespero todo, tá? Porque se você ficar com essas frasezinhas ultrapassadas, você não vai chegar lá. Você não vai construir esse patrimônio, não vai ter uma vida diferenciada em termos materiais, que também é importante. Não é tudo, mas é, é, é muito importante e faz parte da vida, né? Então, muda essa concepção, tá? Eu, quando me falam isso, eu nem não vou nem ouvir isso. Isso é conversinha mole, essa coisa de estar, né? Caixão não tem gaveta, não sei o que. Não, cara, não tem nada a ver. Você tem que economizar, tem que investir e tem que ir usufruindo conforme o teu patrimônio vai crescendo, tá certo? E aí, se você começar isso cedo e fizer isso com regularidade, com consistência, com disciplina, você vai usufruir ainda mais cedo. Se você começar um pouco mais tarde, você vai usufruir um pouco mais tarde, mas vai usufruir também. Agora, se você nunca fizer isso, você vai estar sempre limitado. Você vai ser uma pessoa sempre limitada, que vai ficar ali sempre, ó, no limite, entendeu? Vendendo o almoço para comprar o jantar. E aí não faz sentido, né? Se você quer ultrapassar isso e ter realmente a liberdade financeira, você tem que deixar esses clichês de lado, né? Então, veja, e aí não sou eu que dou o exemplo. Quem dá o exemplo é o Barsi, quem dá o exemplo é o Parisotto, né? Quem dá o exemplo é o Luiz Alves, né?
Quem dá o exemplo é o Warren Buffett, quem dá o exemplo é o Charlie Munger e assim por diante, né? Quer dizer, Bassi não teve herança, não teve nada, começou lá, né, trabalhando e economizando. Dizia ele, numa palestra, que ele investia ali cerca de R$ 500, como se fosse hoje, R$ 500 por mês, certo? Ele fazia lá o investimentozinho dele comprando ação. Só que ele comprava todo mês, com regularidade, comprando, 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 comprando. Com o tempo, né, ele construiu, ele chegou, a primeira meta dele foram 100 mil ações da CESP, né, a empresa de energia de São Paulo. E com o tempo isso foi expandindo, foi crescendo, 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 de modo que depois o patrimônio passou a trabalhar para ele, né, e hoje, né, dia desse ele estava dizendo que em 2021 ele recebeu 1.015.000 reais por dia, o equivalente a 1.015.000 reais por dia só em dividendos. Então, uma pessoa dessa, né, quais são as possibilidades? Todas. A pessoa tem toda a liberdade. E aí vai dizer que ele não curte a vida? Curte, né? E aí você diz, mas ele tem 80, eu acho que 83 anos. Mas já há muito tempo que ele é rico. Há muito tempo que eles vêm usufruindo, não é de agora. Ele se tornou mais conhecido agora por causa da internet e do trabalho que a filha dele, junto com os sócios, tem feito no AGF+, né? Ações garantem o futuro. Mas ele já né, vive uma vida de liberdade financeira há muitos anos, né? E usufrui isso muito bem, né? Então, vai dizer que ele não usufruiu? Está usufruindo, está aproveitando a vida dele, certo? Mas, então, vale muito a pena isso. Essa coisa de ficar gastando tudo que... Se ele tivesse lá no início, né, esses R$ 500, ele diz, era valor equivalente a R$ 500 hoje. Se esses R$ 500 ele tivesse torrado, sob o pretexto de que caixão não tem gaveta, ou de que só se vive uma vez, ou que dinheiro é para gastar, como é, e passar troco, ou eu mereço, ele teria na época mal, né, tomado uma cervejinha, um guaraná, uma coisa assim, e hoje não estaria tomando os vinhos, né, que pode tomar, fazendo as coisas que pode fazer com toda a liberdade. E hoje, há muito tempo já, tá? Então, meu amigo, é aquela história, né, daquela experiência que se faz às vezes com a criança. Você quer uma balinha agora ou você quer esperar um pouquinho e ter duas mais na frente, né? Então, isso que deve ser estimulado, tá certo? Então, bom, depois de ter falado sobre isso, e aqui, como eu disse, me dirigindo especialmente ao meu pai, que de vez em quando abre aquele aplicativo e vê lá, poxa, tá negativo, tá negativo, tá negativo. E ele diz, pô, meu filho, tá negativo, isso aqui tá negativo. Bom, em primeiro lugar, patrimônio não se constrói de um dia para o outro, né? Então você está investindo, o investimento é um processo que não tem fim. É um processo que não tem fim. Como eu disse, é um processo sem prazo, que você, né, você inicia ou dá continuidade e depois o teu filho, o teu neto deve continuar, se for inteligente, vai continuar. E todos vão usufruindo do produto desse processo, né? Então, a gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte. A gente tem que focar, quando você foca no investimento, é simplesmente focar no seguinte: quais são os bons ativos que eu tenho aqui à minha disposição para investir, né? E que vão me dar o quê? Um retorno lá na frente. Investir é colocar um dinheiro hoje para obter mais dinheiro lá na frente. Então, qual é o ativo, a empresa, o fundo imobiliário ou o título, né, que vai me trazer o melhor retorno lá na frente? É isso, né?
E tudo esse processo é um processo dinâmico, é um processo vivo, né? E que naturalmente, com o passar do tempo, ele vai sendo influenciado circunstancialmente, né, pelos fatos da vida, né? Então você está navegando ali no mar, o mar não está flat o tempo inteiro, não. Às vezes ele está mais calmo, às vezes vem uma tormenta, vem uma tempestade, vem, né, um mar mais agitado, e você vai navegando. Se o teu navio é bom, se o teu navio foi bem construído, tem bons fundamentos, boas bases, né, foi construído adequadamente para passar por essas situações, você vai passar por isso, vai ter momentos de maior estresse, maior movimentação, mas você vai navegar por esse oceano, vai passar por todas as situações, né? Então, se você escolhe, estuda, né, escolhe os seus ativos adequadamente, ou se você não tem tempo, não tem conhecimento, se vale dos profissionais corretos para fazer isso, e faz os investimentos corretos, em bons ativos sólidos, você vai passar por essas situações. E vai passar por situações, por essas tormentas, essas notícias, como a que está exibida aqui na tela, né, sem, né, grandes preocupações, né, e entendendo que isso faz parte. Veja bem, essas falas de dirigentes, né, no caso do Lula, que vai ser o próximo presidente, elas não começaram hoje e não vão acabar hoje. Sempre houve e sempre haverá. Então, e o mercado, ele sempre vai se pautar por isso. Quem não deve se movimentar ou tomar decisões pautado em notícias é você, o investidor. O mercado, aí você diz, quem é o mercado? O mercado somos todos nós, né? É verdade. Mas acaba que essa coletividade forma esse ente, mercado, que muitas vezes é conduzido pela irracionalidade, né? Não digo eu, o outro aqui do grupo, né? Que, que não digo que nós ajamos, né, estejamos agindo com irracionalidade, mas, né, prevalecem em alguns momentos prevalecem as movimentações irracionais, né, conduzidas por razões diversas ou por pessoas diversas, às vezes por instituições, por grandes fundos e tal, que têm lá suas razões para se movimentar. Às vezes tem regras que eles têm que, estatutárias, que têm que observar. Se determinado critério não for atendido, se alguém falar alguma coisa, se tiver previsão de acontecer isso, aquilo, outra pessoa tem que agir necessariamente, tem que vender ativos ou tem que comprar. Tem regras, às vezes, estatutárias que estabelecem, forçam uma movimentação que não deveria, na verdade, racionalmente acontecer. E que nós, pequenos investidores, que não temos regras, não temos estatutos necessariamente para nos guiar diante de uma notícia dessa, nós podemos ficar tranquilos e não fazer necessariamente uma movimentação predatória para o nosso portfólio, tá certo? Então, nós não devemos nos pautar por isso aqui, por notícia. Ah, porque paciência, né? O dólar vai cair, o dólar vai aumentar, a bolsa vai cair, eu vou gastar, né, para privilegiar o social em detrimento da responsabilidade fiscal. Enfim, a gente não sabe se isso vai se efetivar porque não depende só dele, né? Depende de uma conjunção de fatores, de congresso, enfim, haverá muito diálogo, mas o mercado se antecipa. Uma coisa que o investidor tem que entender, principalmente aquele que está começando agora, é que o mercado ele não faz nada tardiamente, ele faz antecipadamente. O mercado está sempre olhando lá na frente e ele sempre antecipa o pior cenário ou o melhor cenário. Então, por exemplo, quando o Lula vem a público e diz: "Ah, eu vou gastar, eu vou furar o teto, eu vou aumentar,
os gastos com o social em detrimento da responsabilidade fiscal, e o dólar vai aumentar e a bolsa vai cair. Paciência. O mercado, que é ansioso, né? É o senhor mercado de Benjamin, acho que foi Benjamin Graham que criou essa alegoria, né, do senhor mercado. O senhor mercado, que é uma pessoa ansiosa, né? Ele antecipa aquele pior cenário, e aí a turma, como se isso estivesse acontecendo no momento, ele vende tudo, ele vende as ações, sai com medo e tal. E aí a bolsa cai como caiu no dia de ontem, né? O investidor racional, ele tem que usar a segunda forma de pensar, do livro Duas Formas de Pensar, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que eu acho que é do Kahneman. Ele diz lá, você tem que acionar a segunda forma de pensar, que dá mais trabalho, que é aquela que aprofunda, que analisa, uma forma analítica de pensar. Você pensa o seguinte, veja só, primeiro, está acontecendo agora? Não, não está. Né? Os gastos sociais até já aumentaram agora com a pandemia e tudo, mas o que o Lula está dizendo que vai fazer, está acontecendo neste exato momento, ele já está implementando isso? Não. Ele está só dizendo que ele pretende fazer. Então, primeiro ponto, não está acontecendo agora. Então, você não deveria tomar nenhuma decisão com base em algo que não está acontecendo. Segundo lugar, necessariamente vai acontecer mais na frente, né? Ele vai fazer isso necessariamente? Não, não necessariamente, né? Não depende, isso é o que ele pretende fazer hoje. Ele diz assim: eu tenho a intenção, mas primeiro, ele pode mudar de opinião. Segundo, ele depende também, claro, do aval nacional, né, para fazer tudo isso. Então, não é ele sozinho, né? Pode ser também que isso nem aconteça, não é? E ele pode também mudar de opinião percebendo, olha, eu pensava assim, mas as consequências, na verdade, eu não visualizei todas as consequências. Isso, se eu implementar isso, vai ser até pior para as pessoas mais necessitadas. Então, eu vou mudar de opinião, né? Então, as coisas podem mudar. Então, veja bem, no campo dos investimentos, a gente tem que ficar mais quieto, né? Ficar mais quieto. Por quê? Porque a nossa concepção é de que, como nós não temos prazo, né, o nosso portfólio não tem prazo, nós vamos passar por todas essas situações, tudo isso vai passar e o mercado ele sempre vai voltar à média, sempre vai voltar à média. Então, se ele subiu demais, ele vai cair para voltar à média. Se ele caiu demais, ele vai subir para voltar à média. E as empresas, no geral, elas sempre vão melhorar, elas sempre vão crescer, porque está todo mundo, todos os dias, se levantando da cama para buscar fazer algo melhor, né? Para buscar criar algo que seja útil para a sociedade e que traga retorno para si, para o criador, para o inventor. Todo mundo buscando lucro, todo mundo buscando aumentar suas empresas, aumentar seus serviços, melhorar, né, e conquistar mais clientes. Então, está todo mundo buscando melhorar. Como é que pode piorar? Né? O Warren Buffett cansa de dizer, olha, há 200 anos, ele olha assim, olha ao redor, há 200 anos lá nos Estados Unidos não tinha nada disso aqui. Você tinha os campos, você tinha madeira, não tinha nada disso aqui. Em duas vidas ele falou, somando a minha vida com a do Charlie Munger, olha o que o ser humano fez, olha o que o ser humano construiu, né? Então você acha que vai ser diferente daqui para frente? Não vai. Então tudo vai melhorar, tudo vai se tornar melhor, tudo vai se desenvolver. E junto com isso, quem forma a economia? São essas empresas que estão melhorando. Então a economia sempre vai melhorar. Agora, nessa caminhada, você vai ter gente que fala uma coisa que não faz sentido, gente que tem uma opinião que na verdade não vai, né, se revelar a melhor decisão, gente que vai falar e depois vai voltar atrás, né? Enfim, as coisas vão se acomodando. E o investidor, ele fica com essa filosofia do Warren Buffett.
de que há 200 anos não tinha nada e hoje olha ao nosso redor e veja o que nós temos. Olha para a tua vida, né? Que é um cenário ainda, né, um lapso de tempo ainda menor do que esses 200 anos. Então, olha como era quando você era criança e olha como é que está agora, né? Então, não faz sentido você achar que daqui para frente não vai ser diferente, né? Então, as coisas vão melhorar, mas nós vamos ter momentos pontuais. Então, de estresse, ou de euforia, né? E você não tem que tomar decisões pautado nessas situações, nesses cenários pontuais. Você tem que tomar decisões pautado na filosofia ampla de que tudo vai se desenvolver, tudo vai crescer, tudo vai melhorar, né? E as empresas vão crescer e tal, e que você tem que buscar as empresas que têm bons fundamentos e que têm esse potencial de crescimento, né? Tem o potencial de conduzir, né, esse desenvolvimento da economia, porque pense sempre que essas empresas serão a sua embarcação, o seu navio para navegar, passar por todos os cenários que sobrevierem nesse oceano que você está navegando e que não tem prazo, tá? Tem prazo na sua vida, mas o seu portfólio, esse navio em si não vai ter prazo, ele vai sendo mantido e vai seguindo viagem sempre, tá? Então, o que eu digo, pai? E aí me direciono ao meu pai agora. Não se preocupe, né, com o que o cidadão aqui diz, ou o que ele vai dizer, ou se ele vai voltar atrás. Vamos focar e não se preocupe com rentabilidade, em abrir ali e ver o gráfico. Por quê? Porque, da mesma forma, a renda, não somente a renda é variável, mas o patrimônio também é variável. Então, se você tem ativos que são marcados a mercado, ou seja, cujo preço varia todos os dias, para cima e para baixo, como é que você pode querer que seu patrimônio esteja sempre crescendo, né? Ele vai estar crescendo num cenário amplo. Quando você olhar o cenário e disser assim, bom, né, ao longo de determinado um espaço de tempo considerável, você vai ver que há crescimento, porque você vai acumulando, você vai aportando mais, você vai recebendo dividendos, vai comprando mais, vai investindo, vai investindo, vai investindo. Isso naturalmente vai levando a um crescimento do portfólio. E quanto maior o portfólio, maiores são as suas possibilidades de investimento. E conforme o tempo, conforme o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da economia, das empresas, né, claro que você vai tendo um ganho, né, que vai se somando ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, você terá uma rentabilidade muito interessante, mas não de um dia para o outro. De um dia para o outro, numa visão muito curta, né, você vai ver rentabilidade caindo, vai ter épocas que vai estar subindo demais, né? E isso não é o nosso foco. O foco é continuar sempre investindo e sempre mirando, né, no lado bom de todos os cenários, né? Então, por exemplo, num cenário desse em que as cotações caem, né, o mercado fica mais estressado e mais irracional, você ativa ainda mais a sua racionalidade e identifica onde estão as oportunidades para aumentar a sua posição nesses locais, né, nessas oportunidades, né? O grande diferencial do investidor de verdade para aquele aventureiro é que o aventureiro não vai conseguir segurar. Ele vai ficar pensando que está perdendo dinheiro, né? Deu um recuo, deu uma oscilada, os preços caíram por conta de um comentário desse, vai dizer, poxa, estou perdendo dinheiro, vou sair fora. Mas, meu amigo, se você quer construir um patrimônio, você tem que ser mais desapegado, nesse sentido, de que você coloca o seu dinheiro para investir, deixa ele lá e fica acompanhando e vai investindo, vai fazendo parte do processo, entendendo que essa oscilação, ela faz parte, ela molda todo o processo e ela tem o potencial de acelerar a construção do seu patrimônio, né? No momento em que há uma caída dessa brusca, que você aporta mais naquilo que está mais barato, você já está
pavimentando o caminho para acelerar o crescimento do teu portfólio. Por quê? Depois que o mercado voltar, você vai ter adquirido ações mais baratas, né? E essas ações vão se valorizar, teu portfólio vai aumentar, teu retorno em dividendos também vai aumentar, porque você conseguiu comprar mais barato, né? Então, teu retorno percentualmente, né, o dividend yield vai ser maior também. Por quê? Porque você comprou bem, você pagou um bom preço, né? Então, isso faz parte do cenário, do processo. Eu acho estranho quando a pessoa quer estar sempre ganhando, né? A gente sabe que a gente vai ganhar no processo, né, na caminhada do processo, mas a gente não tem que pensar que vai ganhar naquele dia, né? Isso é estranho, não faz parte da mentalidade de um investidor, né? Pensar que tem que estar com a rentabilidade tem que estar verde ali 100% do tempo. Isso não é cabeça de investidor. Pelo contrário, em alguns momentos você tem que querer até que a rentabilidade esteja vermelha para você poder comprar mais, para você poder aumentar o seu patrimônio comprando a bons preços. Isso aqui, essa é a mentalidade do investidor, né? Como diz o Warren Buffett, se você gosta de um hambúrguer e você paga um preço X no hambúrguer, e chega um determinado dia, esse hambúrguer está com desconto de 30%, 50%, você não vai querer comprar mais? Ou você vai querer que esse hambúrguer esteja custando 2 vezes o preço que você pagou, né? É certo que com o tempo e com o desenvolvimento das empresas e a valorização dos ativos, é natural que os preços também subam, né? E que em algum momento você esteja comprando até mais caro, né? Mas também o teu retorno já estará sendo maior, né? Mas também não tem problema se aquele ativo, mantidos os fundamentos, tiver ficado mais barato e você, né? Se você tiver a condição de comprar mais, né? Quer dizer, reformulando, né? Com o tempo, né, e o desenvolvimento da sociedade, das empresas, essas ações vão ficar mais caras, vão, mas o retorno, o lucro delas também vai estar maior, né? O que importa é a relação preço-lucro, né? O que a empresa está gerando de lucro, de caixa e o preço dela, né? Se o preço sobe, mas os lucros, os resultados dela também sobem, essa relação vai sendo preservada e você vai aumentando, vai aportando, vai comprando mais, né? Mas se em algum momento, num cenário de estresse, essas ações caem e essa relação fica ainda mais barata, ou seja, os lucros estão mantidos, a geração de caixa está mantida e a empresa fica ainda mais barata, por que você vai reclamar, né? Como investidor, por que você vai estar achando ruim? Você só vai estar achando ruim se você estiver desconcentrado, se você não estiver com a filosofia de investidor, se você estiver focando em notícia. Aí, se você for um aventureiro, se você for um passageiro ali naquela situação, mas se você for investidor, você não vai estar estressado, né? Você vai estar acompanhando a situação das empresas e vendo, olha, se a empresa está indo bem, se as empresas têm bons fundamentos, né? Se essa empresa ela vai conseguir, pela estrutura dela, pela história dela, pela essencialidade dos produtos que ela fabrica, né? Ou dos serviços que ela presta, ela tende a seguir adiante. Por que eu vou ficar preocupado por conta de uma notícia pontual, de um dia, de uma semana, de um mês, tá certo? Então, essa é o grande chacoalhão que eu dou, né? Não se ocupe disso, se ocupe sempre em acumular mais ativos, né? E quanto mais baratos eles estiverem, melhor, né? Melhor. No longuíssimo prazo, né? Então vamos colocar aqui um gráfico do SP500, por exemplo, né? Para a gente ver a evolução do SP500. Olha só, olha a curva do SP500, né? Quer dizer, no longuíssimo prazo, a tendência sempre é de evolução, mas você vê que nessa caminhada você tem recuos, você tem quedas, né? Você sobe, ó, cada queda dessa aqui é porque a gente está vendo um gráfico mais distante, mas quando você aproxima, foi uma queda substancial, né?
aqui, né? E a pessoa, né, aqui foi uma queda substancial, é como se fosse, por exemplo, uma fala dessa do Lula. Aqui foi a pandemia, ó. Aqui, 2020, foi a pandemia, depois olha o crescimento. Então, se você achar que é o fim do mundo toda vez que chega aqui nesse vale, né, você vai se, se perder, vai perder o foco e vai sair do processo e vai deixar de ter essa participação, essa evolução no desenvolvimento da economia. O investidor, ele fica só com esse cenário aqui, ó. E quando ele chega nesses pontos aqui, ele vê oportunidades. Ele vê oportunidades para aproveitar esse cenário mais amplo. Isso é que é um investidor de verdade. Tá? O aventureiro, o especulador, ele quer comprar aqui para vender aqui. Né? Ele quer comprar aqui, ele vê esse gráfico e diz assim, eu vou comprar. Por exemplo, nós estamos aqui, né? O especulador normalmente aqui ele está fora, né? Porque está caindo e diz, esse negócio não é bom, eu estou fora, vou comprar não. O especulador ele entra aqui, ó. Ele vê todo mundo subindo, o vizinho dele ganhando, assim, pô, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba, vou comprar, vou comprar. Aí daqui a pouco dá uma virada, ele se arrebenta. Aí ele vende na baixa. Esse é o especulador, certo? Ou então, quando ele dá a sorte de comprar aqui, que o vizinho dele virou e disse assim, rapaz, compra que tá bom. Aí quando sobe um pouquinho, ele vai e vende e perde o resto do movimento, tá certo? O especulador ele não fica e ele sai ele vende aqui, aí diz assim, pô, ganhei muito. Aí quando chega aqui ele compra de novo, achando que vai se repetir. Aí ele vem e perde tudo aqui, né? E aí ele sai e nunca mais volta. O investidor ele fica com essa imagem na cabeça, né? E nunca mais ele deixa é, ele deixa essa imagem, né? É um processo, tá certo? Olha o Ibovespa aqui, né? Aparece só 2009, mas olha o crescimento, né? Mas isso com momentos, aqui foi a época do subprime lá nos Estados Unidos, com quedas, ó, com quedas. Aqui foi a época ali da Dilma, depois teve um grande crescimento, depois teve a pandemia, depois voltou a crescer, agora volta a cair, mas isso faz parte do processo, né? Então, é importante ter essa filosofia na cabeça, esquecer o dia de amanhã, necessariamente. É pensar em sempre construir o portfólio, né? E aproveitando os frutos e com a mentalidade de que nesses momentos de maior estresse você tem a possibilidade de acelerar o crescimento do seu portfólio, porque você consegue comprar mais, acumular mais ativos pagando um preço melhor, um preço mais barato, né? Então é assim que o investidor tem que pensar, né? Agora, não é comprar só porque caiu. Junto disso, né, tem o estudo, tem a análise das empresas, né, qual é o ativo que está melhor, né? Não é sair comprando tudo só porque caiu, né? Só para ser o contrário, né? Para ir no caminho inverso. Você associa essa filosofia a um estudo, né, sobre as empresas, o que comprar, sobre o que comprar, né? E precisa de uma análise, de um estudo, e muitas vezes, se a pessoa não tiver condições de fazer isso sozinha, de uma assessoria, né? Mas aí você vai construindo, né? Então não tem essa preocupação, né? Se o cara ficasse, ó, o investidor de longo prazo, ele está aqui, ele fica vendo a rentabilidade está caindo. Aí ele fica nervoso, mas se ele pensar que ele está construindo, está comprando, está recebendo dividendos nesse período, né? E aí depois em algum momento há uma virada, ele começa a ganhar, quer dizer, ele entende que isso faz parte do processo, né? E que o que sustenta esse processo é que você vai comprando ativos, vai acumulando, vai recebendo dividendos e já vai ali, né, tendo um retorno através também desses dividendos, né? E vai reinvestindo e vai aumentando o portfólio e aos poucos vai começando a usufruir também de outro modo esses dividendos. Então é um processo, né? Não é não adianta você pensar, eu vou botar aqui, vou tirar aqui, vai botar o dinheiro aonde? Vai comprar o quê? Né? É isso. Então,
o investidor, na verdade, ele tem que se dar conta de que a vida dele, em termos de investimento, vai ser isso aqui, né? Não tem outra coisa para fazer, né? Você pensar, peraí, eu estou perdendo, mas você vai ganhar depois, né? Você vai comprar mais, vai ganhar depois, vai acumular mais, tá? Então é isso, essa é a cabeça do investidor, tá? O mercado ele é muito amplo e nem todo mundo segue a mesma linha de pensamento. Tem gente que quer ganhar logo, estourar para comprar uma Ferrari amanhã, botar no Instagram e ficar aparecendo. Tem gente que quer fazer isso para fazer vídeo e ficar alimentando a vaidade. O investidor de verdade, ele não tem vaidade, tá certo? Como o Bassi cansa de dizer, né? Essa coisa de rentabilidade, né, e patrimônio, né, o tamanho do patrimônio, isso alimenta a tua vaidade somente. O importante é o dividendo, é quanto você está recebendo ali, né? O retorno que você está tendo para pagar suas coisas, pagar suas contas, pagar o seu lazer, enfim, e reinvestir, tá certo? E você vai passando. Imagine se o Bas tivesse a cabeça do especulador lá atrás e na primeira dificuldade, na primeira crise, ele tivesse vendido tudo e saído. Ele não teria chegado ao portfólio que permitiu a ele, em 2021, receber 1.015.000 reais por dia, né? Que dá, sei lá, 270 milhões no ano, né? Então, só de dividendos, tá? Então, essa é a filosofia. Então, ficar tranquilo, ficar sossegado, investindo. Claro, todo dia a gente vê essas notícias, mas a gente pega isso e filtra, né, e traduz para a linguagem do investidor de verdade, entendeu? Então, quando você ouve o Lula falar, né, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, paciência. Aí você traduz para a linguagem do investidor. Isso significa o quê? Oportunidade. O Bassi disse, por exemplo, que lá em 2012, quando a Dilma baixou aquela MP das elétricas, deu vontade de dar um beijo na boca da Dilma. Ele fala isso, tá aí, tem vídeos aí no YouTube. Por quê? Porque a oportunidade que ele teve com encher o carrinho de ações de empresas elétricas, né, por conta daquela bobagem que o governo fez à época, né? E ele disse, olha, deu vontade de dar um beijo na boca, ou seja, ele traduz aquela notícia que para todos é péssima, mas na visão do investidor é oportunidade, né? Ele traduz, ele filtra aquilo, né? Aquilo não afeta o emocional dele, né? Aquilo não afeta o emocional. Ele fica lá tranquilo. Tudo é uma questão de ter oportunidade ou não abrir oportunidade. Por exemplo, se vier uma notícia muito boa que faz com que os preços subam demais, aí você não vai ter mais a oportunidade de comprar. Talvez seja o momento de fazer algum ajuste na carteira, se algum ativo ficou muito alto, muito grande dentro da carteira, né? E você precisa fazer um ajuste, reduzir um pouco a posição, talvez seja o caso de vender um pouco, né? Para ficou muito caro, ficou muito grande, desproporcional dentro da sua carteira. Então, às vezes a oportunidade vem nesse sentido, não de compra, mas, né, de fazer um, um reequilíbrio, né, um balanceamento, um rebalanceamento da carteira. Às vezes, se a notícia é muito ruim e arrasta o mercado lá para baixo, né, aí a oportunidade pode significar o quê? A oportunidade de compra, né? Você comprar aquele ativo que ficou mais para trás, que você tem menos e que queria comprar, estava acompanhando há muito tempo e agora ficou num preço interessante. Então, tudo se converte na linguagem do investidor em oportunidades, né, de compra, de venda para rebalancear, né, não de venda para ter ganho de curto prazo, não é isso, né, mas oportunidades de fazer ações pontuais que vão engrandecer a tua carteira e acelerar o teu projeto de construção de uma carteira previdenciária, né, e de acumulação de ativos. Tá? Então, o pessoal aqui do grupo está mais do que treinado nisso. É um grupo que
que se conduz muito bem nessas situações, tem uma leitura muito racional, muito boa, mas eu dedico isso aqui ao meu pai, né, para que ele também tenha, desenvolva, né, sempre essa visão, né, sempre é hora de aprender a investir, de desenvolver alguma habilidade, e a gente tem que ter essa habilidade, né, quando se trata de investir. Aliás, todo mundo na vida faz algum tipo de investimento, né, e todo mundo devia ter essa visão, mas não é para todo mundo. Definitivamente nem todos conseguem. Tem gente que realmente não consegue e que nunca vai conseguir, né? Aquela criança que sempre quis pegar um doce só, nunca conseguiu esperar para ganhar dois, né? Então não tem jeito, as pessoas são diferentes, né? Mas enfim, aqui no grupo a gente tenta reforçar, né? Reforçar essa filosofia, assim, essa compreensão, né? Para que o processo siga, né? Com tranquilidade. Eu acho que era essa a mensagem, né? Não há o propósito aqui de fazer recomendação de absolutamente nada, por isso que eu não vou aqui mencionar nenhuma ação especificamente, nada disso, mas todos acompanham aí, todos têm acompanhado, né, que, né, o mercado está estressado, principalmente, e preocupado com essas estatais, né, porque quem toma o choque uma vez já, né, não vai botar o dedo de novo na tomada, né? Então, todo mundo sabe o que aconteceu na época né, do PT com a Petrobras e tudo mais, e as pessoas ficam assustadas e receosas, o mercado fica receoso. Mas junto com isso tem que vir um pensamento também racional, que as coisas mudaram de lá para cá, né? Nós tivemos a lei das estatais, nós tivemos uma melhoria da governança, nós temos um olhar hoje mais atento, né, de toda a sociedade, né, dos órgãos é, a, que cuidam da fiscalização, né, da Petrobras, da própria companhia em si, né, dos investidores, né, não só do Brasil, mas do exterior, né, das autoridades. Então, o cenário hoje é diferente, né? Hoje você começa, hoje há uma vigilância maior, né? E é nisso que o investidor tem que se fiar, né? O cenário mudou, as coisas mudaram, então pode ser também que mesmo com o governo do PT, né, novamente não tenhamos necessariamente os mesmos acontecimentos, né, que ocorreram no passado, né? Então, o rio que corre ali debaixo da ponte, a água sempre está mudando, né? E a legenda pode ser a mesma, mas o governo pode ser diferente. Então, o investidor também tem que pensar nisso, né? E ele não pode tomar nenhuma decisão antecipadamente, porque determinada situação pode acontecer. Não está acontecendo, né? Então, enfim, tem muita oportunidade, tem muita coisa para ser vista, ser estudada. E a única coisa que o investidor faz é observar, acompanhar, estudar e tomar as decisões para investir no que está melhor naquele momento, tanto aqui quanto lá fora, né? Então, lá fora, há poucos dias, né, o dólar deu uma recuada, as empresas lá também recuaram, quer dizer, o investidor atento, ele tem a oportunidade, né, de observar que existe uma janela em algum lugar que está se abrindo, ele vai lá e aporta. Depois essa janela se fecha, às vezes temporariamente, né? Normalmente temporariamente, né? Por, por um prazo mais curto ou mais longo, não interessa, mas se fecha, mais outra se abre. E aí ele, então, dá atenção a essa outra janela que se abriu e assim por diante. É um processo, tá certo? E é nisso que a gente tem que focar, tá? Então, era esse o comentário no momento em que muita gente fica com dúvidas, né, estressado. E outra coisa, né? O mercado dá às vezes muita colher de chá e o cara fica pensando, pô, será que, né,
já chegou no fundo, fica querendo, vejo, a mente humana, ela é, sabe, ela fica pregando peças na gente, né? Então o cara fica sempre tentando descobrir, né, identificar ou adivinhar se já chegou ali no fundo do poço, se vai cair mais, se não vai. Outra coisa que o investidor tem que botar na cabeça: isso é impossível. Fazer timing de mercado é impossível. Não sou eu que digo, são um dos grandes investidores, né, que nunca fizeram timing de mercado, nunca conseguiram fazer timing de mercado. Então é impossível você saber. Então, se você, né, se o ativo é sólido, tem bons fundamentos, chegou a um preço razoável, você pode, né, já ir vai comprando, vai, né, comprando aos poucos. Não precisa também fazer aquela aposta, né, dizer, agora eu vou comprar tudo de uma vez, vou, né, dependendo da quantia a ser investida, vai comprando aos poucos, fatia essas compras, né, vai gradativamente aumentando, né, e aí você vai se posicionando. Aí você diz, mas pode ser que tenha chegado no fundo do poço, daí vai subir, eu não vou poder comprar mais. E em algum outro momento você vai poder comprar, né? Mas pelo menos você também não correu o risco de comprar tudo naquele momento e depois caiu mais, você não tem mais recurso, mais capital para comprar mais. Então, né, dependendo da quantia, claro, se for uma quantia que não faça sentido você fatiar em várias compras, né? Aí tudo bem, você faz aquela compra e em algum outro momento você vai poder comprar mais quando tiver mais recurso. Mas se for um valor maior, considerável, você pode fatiar essas compras e aos poucos, aceitando também que se rapidamente, né, os ventos mudarem, esse ativo subir muito, você não vai comprar mais nesse momento. Comprou ali alguma coisa, né, e depois você volta a comprar, né? Não tem que ter essa angústia de querer acertar a bunda da mosca, né? E acertar o alvo ali, acertar o fundo do poço, ou vender necessariamente lá no cume, né? No ponto mais alto, né? Da, da curva de alta. Enfim, não tem que ter isso, cara. Né? Não tem que querer ser o herói, né? Para depois ficar contando vantagem. Tem que ir acumulando pouco a pouco, né? Então, essa é a filosofia, ter esse cenário de longo prazo bem, né, arraigado, bem sedimentado na cabeça, né, e ter essa noção de que é um processo permanente, que você vai investindo, vai comprando, vai aproveitando os bons momentos, né, e que não adianta você achar, é o fundo do poço, né, vou comprar tudo que for possível aqui. Não, porque depois você vai continuar esse processo também, né? Então tem que ir gradativamente. É um processo realmente lento, né? Desprovido de vaidade e focado né, um processo que permeia toda a vida e do investidor e que tende a prosseguir com, né, com as gerações seguintes. Um abraço aí a todos.